Bem-vindos ao Caixa de Pandora. Olá, eu sou Alexandra Teodoro. Eu sou Cândido Neto. E esse é o podcast Caixa de Pandora, onde a gente conversa com pessoas reais e traz histórias de pessoas de sucesso. E é claro que tem um episódio novo toda semana. E nesse episódio, Gildário Lima, cientista, empreendedor e educador, que está transformando o cenário tecnológico do Piauí. Doutor em física, correto? É. Professor da Universidade Federal do Delta do Parnaíba e fundador da Tron Robótica Educativa. Gildário, bem-vindo ao nosso podcast. Eu agradeço o convite, é sempre muito bom, né, compartilhar com pessoas da nossa terra. E aí você estava viajando, chegou agorinha praticamente para a gente gravar, né? Que deixa a gente mais honrado ainda, né, Cândido? Bom, nasceu em Campo Maior. Nasci em Campo Maior. E aí você costuma dizer que teve dificuldade de aprendizado na infância. Sim, a minha infância foi um pouco complexa, porque não era comum naquela época algumas terminologias, né, que a gente tinha hoje. Então eu tinha muita dificuldade de aprender na sala de aula dentro do formato tradicional. E por muito tempo isso foi tão forte que as expectativas relacionadas à educação sobre minha pessoa eram muito baixas. Tipo, esse menino vai dar em nada. Na verdade, meus pais percebiam que tinha alguma coisa de diferente. E aí, como todo pai que percebe, tem aquele estímulo de proteção. Então a ideia era, eu já ouvi muitas vezes, não, a gente vai deixar ele até ele aprender pelo menos a ler, né, assinar o nome. E tinha uma certa proteção em volta, porque eu tinha realmente uma dificuldade em prestar atenção na sala de aula, eu tinha uma dificuldade, eu lembro que eu fui começar a ler, ter o interesse de pegar um livro e ler muito tarde, né? Acho que no meu segundo ano do meu ensino médio foi quando eu voltei o meu olhar para uma leitura mais autodidata. Podemos dizer que foi quando você leu o primeiro livro? Foi quando eu li o primeiro livro. O primeiro livro que eu li, eu gosto muito desse livro, inclusive eu presenteio muito esse livro, que foi O Mundo de Sofia, né? Que é uma abordagem mais romântica sobre linhas filosóficas. E o segundo livro que eu li, por incrível que pareça, que eu tomei essa postura de ler desde a capa, porque assim, antes eu estudava, né? Mas eu estudava por apontamento, que é aquilo que o professor escrevia na sala de aula, ou eu lia uma questão e, como todo aluno não muito preparado, eu lia o problema e tentava procurar no livro a resposta. Então eu não tinha essa construção de leitura contínua, de pegar o livro desde o início, né? Isso aconteceu com esse livro, o Mundo de Sofia, e depois com o livro de física. Eu comecei a ler o livro de física como que ler um romance. E houve interesse pela tecnologia desde cedo? Não? Desde sempre. Lembra de quando, mais ou menos? Que idade tinha? Desde muito pequena. A minha mãe, ela conta que desde muito pequeno, já com 2, 3 anos, eu era muito focado em questões tecnológicas, né? Eu quebrava os relógios dos meus pais, eu desmontava as coisas. Quebrava de propósito? Eu acho que era tentando mas assim, entender. porque tem aquela brincadeira que diz assim, o menino desmonta tudo, mas sabe montar de novo? Não, aí eu não sabia montar novamente. Então, assim, esse interesse, ele é muito antigo. Ele é tão antigo que eu lembro ali com os meus, acho que 12, 14 anos, ela percebeu, né, esse interesse. Eu mexia em ventiladores, eu tinha um quarto cheio de tranqueiras, peças de montadas, equipamento, tudo que eu achava na rua. Se eu passasse na rua e achasse um rádio no lixo quebrado, eu me interessava por aquilo. E aí ela, percebendo isso, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, ela pagou um curso por correspondência do Instituto Padre Reus, né? Por correspondência. Técnico em rádio e TV preto e branco colorido. Aquele curso que no final você montava um rádio e enviava de volta. Então ali muito cedo eu sempre tive esse interesse para máquinas e para questões eletrônicas e tecnológicas. E você decidiu estudar física quando leu esse primeiro livro de física, que foi o segundo, na realidade, não? Foi. Na verdade, foi assim, até o meu segundo ano do ensino médio, né? Eu tive, no meu segundo ano do ensino médio, uma professora de física, a professora Vasconcelos,
e eu comecei né, ter esse Isso interesse. tudo Não, em Campo Maior ainda. desculpa, eu tive no meu primeiro ano a professora Vasconcelos, em Campo Maior. Então aquilo ali já mexeu um pouco comigo, mas eu pegava de ouvido. A física do primeiro ano do ensino médio era de ouvido. No meu segundo ano do ensino médio, teve um professor, eu até cito ele numa outra entrevista, que o que ele fez mudou totalmente a minha vida. Ele percebeu, de alguma forma, que eu tinha algumas habilidades com a área de exatas. Tá? E esse professor, eu comecei a estudar escola privada e ele permitiu que naquele ano, no segundo ano do ensino médio, eu entrasse dentro de uma biblioteca e escolhesse um livro de cada assunto para eu levar para casa. Ele fez esse movimento, porque naquela época, acho que como hoje, né, você tinha que comprar os livros, aí eu tinha muita dificuldade. Então esse ato fez com que o primeiro livro que eu escolhesse fosse o livro de física, né, o livro do Alberto Gaspar. E aquilo mexeu comigo e apesar de algumas dificuldades matemáticas, é como se tivesse uma intimidade muito grande. Imagina alguém que tem aptidão, eu já vi colegas que nunca tinham tocado violão, de repente ganharam violão, e meses depois eles eram muito bons naquilo. Então eu acho que tinha essa aptidão interna. E aí eu me apaixonei, e mesmo com todas as dificuldades, como era algo que eu gostava muito, eu comecei a me tornar autodidata, né? Física, matemática, e isso fez o diferencial em minha vida. Ele me lembrou, falando da biblioteca, passei em biblioteca, né? Ele me lembrou de que eu, às vezes, entrava na biblioteca do colégio para procurar os livros de Malba-Tahan, que é uma referência muito grande na forma como ele calculava, né? O Homem que Calculava. O Homem que Calculava é um dos maiores livros de divulgação matemática que nós temos, né? Ele divulgou muito e inclusive é o segundo livro que eu mais presenteio. Olha só! Eu presentei O Mundo de Sofia e na sequência eu presentei o Com o Homem que Calculava. E Gildário, você fez mestrado, doutorado, e fez o doutorado em física, né, na Universidade Federal Fluminense, né? Isso. Qual foi o tema da sua tese? Então, eu comecei aqui no Piauí, ainda na minha graduação, a me interessar por um assunto chamado sistemas complexos, né, que são assuntos que estudam problemas, tipo, eu vou dar um exemplo, eu vou avaliar crescimento populacional, eu vou avaliar, trabalhar redes. E eu foquei muito nisso, só que quando eu entrei para o meu mestrado, eu recebi uma outra proposta que era um assunto totalmente diferente do que eu trabalhava, que foi para trabalhar com mecânica quântica relativística, né? Que é o que eu trabalhei propriedades da equação de Dirac. Então era uma coisa muito abstrata, totalmente diferente daquilo que eu já trabalhava anteriormente, mas eu fui muito incentivado por um professor que essa área era muito interessante e ele me aconselhou que às vezes era importante você experimentar outras vertentes. E aí eu acabei trabalhando nessa área, tanto do mestrado como no doutorado. A minha tese, especificamente, foi entender como elétrons se comportavam na superfície de um nanotubo de carbono. Eu estou com o Gildário aqui, tá? Pesquisador em física, e de repente o mundo da robótica. Como é que é esse salto? A robótica, de alguma maneira, sempre me acompanhou porque eu gostava dessas coisas eletrônicas, de máquina. O meu primeiro dinheiro, né, que eu ganhei a partir do meu trabalho foi consertando equipamentos. Então eu consertava... Depois daquele curso, né? Eu consertava... Não, na verdade, antes eu já tentava. Aí a minha mãe percebeu que se eu melhorasse, e depois do curso eu consertava ventilador, rádio, TV... E sempre gostei das máquinas. E quando eu fiz o meu doutorado no Rio de Janeiro, embora fosse na física teórica, eu frequentava ali uma comunidade em que algumas questões de robótica, principalmente com Arduino, estavam começando a pivotar, né? E eu participei de alguns grupos e me apaixonei por uma coisa chamada interface cérebro-máquina, né? Que é quando você tenta conectar qualquer coisa mecânica, robótica, com a interpretação humana, né? Um braço mecânico, robotizado, alguma coisa assim. E aí, quando eu voltei para o Piauí, que eu assumi concurso em 2013, na Universidade Federal do Piauí, que hoje é o FDPAR,
lá em Parnaíba, eu encontrei um grupo de neurociência, né, que trabalhava com essas questões, e eu era apaixonado por robótica. Então eu comecei também, dentro da pesquisa, a me interessar por essas questões. Até que eu cheguei na OBR, a Olimpíada Brasileira de Robótica, que era um grupo de jovens que tem desafios educativos com a robótica. E quando eu me aproximei desse grupo de jovens, eu verifiquei que a robótica, apesar dela ter um papel muito importante, ela ainda não estava bem desenhada e conectada à educação de base. Então, tal que muitas pessoas longe da realidade. Têm a ideia de robótica educativa como um kit. E aí você começa a perceber que não é isso. Se você der um kit de componentes para um jovem ou para uma criança, se ele não tem instrução, ele não gera nada com aquilo. E era muito baseado em manuais. E isso mexeu um pouco comigo, e eu tive a ideia de, junto com outros pesquisadores, né, organizar uma teoria que colocasse a robótica educativa como uma linguagem de mediação tecnológica. Eu entendi muito cedo que é muito mais fácil uma criança entender inteligência artificial, programação, tentando resolver algo mais palpável, do que às vezes ela navegar em questões meramente abstratas. Isso hoje é tão sólido que qualquer feira de ciência, de tecnologia, a primeira coisa que as pessoas procuram são intervenções com máquinas, projetos que acendem, né? Coisas que, quando é só essa questão abstrata, de aplicativo, tal, isso não é tangível. Então, isso dentro do processo de aprendizagem foi algo que eu enxerguei, e aí por isso nasceu todo esse desejo, e criamos o método Tron. A história é longa, né? O nascimento do Tron, a Tron Robótica Educativa em Parnaíba. Havia demanda dessa educação tecnológica? Porque você percebeu a deficiência, tá? Você percebeu a deficiência, a gente ainda estava, né, quando eu digo a gente, o processo, o público, né, ainda estava muito aquém do que acontecia no resto do mundo, né? E hoje a gente percebe que quando a gente fala de robótica no Piauí, ou quando fala de tecnologia no Piauí, a gente já vê com outros olhos, porque a gente já consegue imaginar o Piauí não distante do mundo, mas fazendo parte desse grande universo da tecnologia. E você já entendia que tinha demanda, ou era um risco? A primeira demanda que eu enxerguei foi profissional. Eu percebi que num país, se você tivesse uma ideia que necessitasse de alguém construir uma máquina, você não achava. Quantos empresários, pessoas, eu falo, olha, eu tive uma ideia para fazer isso, quem faz para mim? Então eu enxerguei ali uma demanda profissional e tive o interesse e investi tempo, recursos em tentar criar a primeira empresa, né, de tecnologia aplicada de robótica do país que fosse bem sucedida. Quando eu me interessei por isso, eu enxerguei outro problema. Ninguém sabia, eu não tinha quem contratar, ninguém sabia mexer com isso. E aí eu vi que precisava colocar na formação. Precisava colocar isso na formação, mas como pesquisador, a ideia não era kits. A ideia era desenvolver conceitos, né, que levasse aí a uma cultura, um aculturamento digital. E quando o método Tron foi desenvolvido, a ideia não era investir em um negócio, era investir numa metodologia como pesquisador e deixar aquilo lá. Só que com o andar da carruagem, fazendo algumas oficinas, as escolas começavam quem faz isso para mim? Onde eu contrato? E aí, para resolver essa demanda, eu tive a ideia, junto com outros sócios, né, de nós investirmos numa primeira startup que tinha o objetivo de pegar o método desenvolvido por nós. 2 volumes inicialmente. 2 volumes inicialmente, depois veio um terceiro. E transformar esse método em algo que tirasse da caixa e ligasse. E nós tivemos como público-alvo, inicialmente, com o método, as escolas privadas.
E aí você tem 15 mil alunos sendo impactados pelo método Tron, né? Mas a gente já chega a última quantos, vez mais que ou eu, menos? a última vez que eu contei, né, que já Porque o foi negócio impactado, corre ligeiro, né? nós já atingimos 100 mil alunos. Jesus! É mesmo? E a Caramba. estimativa do método Tron nos próximos anos é chegar a 1 milhão de alunos. E como você se sente com esse número, cara? Eu fico muito reflexivo, é importante. Eu lembro, por exemplo, de uma pesquisadora que iniciou comigo, porque na época que eu fundamentei o método, eu sou físico. Sim. Falar em educação, você precisa envolver psicologia e pedagogia. E aí eu lembro de uma história que, na época, né, eu chamei a psicóloga Ana Amabile, e por algum momento ela teve uma crise existencial de dizer assim, poxa, mas eu me formei em psicologia para atender e impactar pessoas na área. Eu falei, tá aí, quantas pessoas você acha que você consegue impactar atendendo? Ela pensou, fez conta, né? E falou, sei lá, centenas, fechava, milhares. assim, Eu falei, se você vier para o método Tron, você vai impactar milhões de pessoas com seu conhecimento. É como se você tivesse a oportunidade de construir algo bom e que esse algo bom se propagasse. Vou continuar nesse gancho aí. Como é que você avalia o impacto emocional e social que a robótica educativa tem proporcionado aos alunos, além, é claro, do aprendizado técnico que é visível? Tá, nós estamos no melhor momento para a robótica educativa. A robótica educativa, ela teve altos e baixos, né? Primeiro, passamos pelaquela fase que eu dava palestras e falava, olha, a tecnologia vai chegar e vai mudar tudo. As pessoas, não, isso não é para agora, isso não vai acontecer. E muitas coisas do que nós falamos há 10 anos atrás está acontecendo. Aí veio esse enxoval de robótica educativa, muitos empresários oportunistas, né, que traziam muito mais uma linha de kit, de produto, e o método Tron sempre foi focado na parte pedagógica, né? Por isso que é um método. Hoje nós somos a única solução que tem um método, que tem os livros, tá? E isso para mim foi muito importante, participar dessa formação, dessa construção do método, junto com os colegas, porque a primeira coisa que eu tentei colocar ali foi fazer uma forma do aluno que passa pelo método Tron se apaixonar por física e matemática, resolver esse velho problema que nós temos de matemática é ruim. Isso, e aí eu tentei trazer já para o Fundamental 1, eu já queria pegar nesse kit. Uma física de forma qualitativa, simplificada, adaptada. 2, a gente trabalha muito a questão da matemática. E 3, nós temos um tripé muito grande na parte socioemocional. Por quê? Pense comigo. A robótica, primeiro a gente trabalha uma robótica de equipe. Isso já é muito importante. Porque quando você vai fazer um projeto, vamos supor que você divide ali 5 alunos vão fazer um projetinho, tá? Vão idealizar, tá? A primeira coisa que você faz é oportunizar saberes diferentes, porque para um projeto, não necessariamente todos têm que saber programar, todos têm que saber de matemática. Você tem um que sabe programar melhor, você tem outro que tem mais habilidades manuais, você tem um terceiro que tem mais habilidades artísticas, então vai querer colorir o robô, e aí você tem o outro que tem mais habilidades empreendedoras. Então, quando você faz isso, você acaba dando um palco para que outras habilidades, que são também muito importantes para a vida de uma pessoa, elas apareçam. E aí você pensa numa visão holística do processo. Uma visão holística, porque quando você coloca uma problemática real, de repente, quantas vezes eu cheguei numa sala de aula e perguntava assim, tia, qual é o aluno aqui que não é bom? Eu fazia essa pergunta de propósito, eu não dizia mais nada. Ela falava aquele e aquele, por quê? Porque é muito danado, a nota é baixa, conversa demais. Depois vamos fazer aqui uma pesquisa. Eu gostaria de fazer um projetinho aqui e colocar esses 2 alunos com esses outros e a gente mistura, e a média não é aritmética, não é somar e dividir por N. Você vê crianças que só estavam
no lugar errado. Numa matriz, num direcionamento errado. E nós tivemos muito retorno, quando eu falo nós, o método teve muito retorno para crianças neuroatípicas também, porque a tecnologia, por ser colorida, por ser lúdica, ela acaba trazendo esse palco. Então, você tem muitas alternativas para trabalhar dentro de um projeto de robótica, vários saberes. Os pais me questionavam muito quando me encontravam, eu li seu método, mas meu filho não quer ser engenheiro. Eu falo, olha, tem que estudar robótica qualquer pessoa que vai interagir com máquinas e tecnologia. Porque senão você vai ser aquele adulto que enfrenta uma fila para pagar o estacionamento com a pessoa, porque você tem estranheza com a máquina. Então a robótica, ela diminui assim, essa estranheza. Né? Oi, Cândido. Você fundou o primeiro polo de tecnologia do Piauí. Isso, eu fui um dos juntamente... Como funciona e quem pode participar? Então, a história do primeiro polo, eu e o professor Rodrigo Baluz, que é outro professor também, que inclusive indico ele para um episódio de podcast. Já é. Nós lideramos um primeiro movimento, é isso que eu falei na reportagem, eu falei que esse movimento foi a Caixa de Pandora. A gente liderou... Você acabou de falar disso na reportagem há poucos dias, né? Nós lideramos um movimento em 2015, né, e foi fundado em Parnaíba o Delta Tix. É o primeiro polo tecnológico do Piauí. E por que foi uma caixa de Pandora? Primeiro que isso surgiu no Piauí, longe da capital, né? E espera-se que a capital sempre tenha o protagonismo. Mas em termos de tecnologia, muitas coisas estranhas acontecem. E quando isso surgiu, meio que o Estado acordou. Acordou que era possível, as pessoas ouviram falar de startup e os movimentos começaram. Depois do Instituto, veio a Câmara, a CSTIC, que é uma Câmara técnica, depois veio a primeira organização não governamental em tecnologia, que foi a Cajuínatec, e surgiram várias coisas. Então, hoje o polo, ele é vigente, tá? E está mais focado no ecossistema de Parnaíba. Então, hoje ele existe, ele ajudou muitas startups, inclusive a Tron como startup, porque o método Tron é uma coisa, a Tron Robótica Educativa é outra, né? O método Tron é uma metodologia. A Tron Robótica Educativa é uma startup que entrega o método Tron funcionando. Não só ela, hoje nós temos outras startups que também trabalham com o método Tron. Então, hoje eu falo, participar hoje do Delta Tix é participar do ecossistema empreendedor do Piauí, né? A gente acabou formando base para tudo que nós temos hoje. Recentemente, o Whindersson Nunes se tornou seu parceiro. Conta pra gente um pouquinho dessa história. A história com o Whindersson Nunes foi que, primeiro, eu sou muito bairrista, né? Eu até brinco que eu poderia já ter conquistado outras coisas se eu saltasse as minhas âncoras. Mas é uma questão de propósito, levar o meu estado comigo. Então, assim, eu também não precisaria estar nisso. Eu preciso de pouco para ser feliz. Mas quando eu fundei a Tron, eu sempre quis que os meus principais sócios fossem piauienses e que tivessem esse mesmo propósito que eu tenho. Tá? O que me incentivou a querer ser um empreendedor foi ser um empreendedor para os jovens que eu procurei na minha época e não achei. Aquele exemplo, aquela inspiração que não tinha. As pessoas falam, não existe, beleza, então eu vou tentar ser um dos primeiros para depois daqui passar a existir. E aí eu fiz uma lista de possíveis... E por que não, né? Fiz uma lista de possíveis nomes de piauienses que eu achava que tinham um amor pelo estado e que poderiam entrar nessa comigo. E aí o Whindersson foi um desses nomes, o cara tem um nome Piauí escrito, né, na pele, e eu risquei, e sem conhecer, sem ter alguém que conhecesse, eu meti a cara. Eu fui lá e mandei uma mensagem falando, no direct, eu falo, olha, eu tenho uma ideia aqui que eu gostaria muito que você ouvisse, né, sobre o Piauí, eu queria a sua opinião. E aí ele respondeu, a gente ainda ficou um ano
só se falando pelo celular, porque foi a época da pandemia. Uhum. E quando foi ali em meados de 2022, ele estava passando pelo Piauí, aí eu mandei uma mensagem, ele já foi respondendo, você está onde? Você está em Teresina? Você pode me encontrar a tal hora, em tal lugar? Eu falei, posso. Ele, quanto tempo você precisa? Aí ele brinca com isso, eu falo, eu preciso de uns 40 minutos. Na verdade, com 15 minutos ele já tinha entendido a ideia e falou, olha, tô dentro, vamos juntos. E daí começou como parceria de uma ideia conjunta, mas acredito que o nosso amor pelo Piauí nos uniu em várias outras frentes, né? Então hoje ele é meu parceiro em várias outras frentes, inclusive um spoiler, né? Que a gente deve correr o Pior Será numa categoria de inovação tecnológica. A ideia é que a gente recebeu um convite do Pior Será, eu falei, olha, eu não vou Cordão, correr... Né? Do Erlich Cordão. Porque eu não sou esportista, mas faz o seguinte, lance um desafio tecnológico e deixe eu ser a primeira startup a tentar demonstrar esse desafio na corrida. E aí ele gostou da ideia e, ao que tudo indica, todo ano o Pior Será vai lançar um desafio tecnológico que tem a ver com o evento para que outras pessoas de empresas de tecnologia participem para tentar resolver aquele problema. E o problema do ano que vem é a questão da comunicação, né? E o Whindersson vai correr com você? Vai correr. Opa. Mas eu acho que vai ser aquela corrida mais leve, não vai ser mais para a gente demonstrar uma solução. Exatamente, a capacidade. Daí a solução é a comunicação, é fazer com que os participantes permaneçam online durante todo o trajeto, porque nós tivemos aquele fato triste do ano passado, né, do participante que se perdeu, eu acho que levou 32 horas para ser achado. Então, essa é a demanda tecnológica que a gente precisa resolver, escolher alguns participantes e mostrar que ano que vem eles vão ficar online. Aí talvez em 2028 ela se torne universal para que todos os participantes utilizem. Importante ressaltar que, inclusive nesse Pior Será, né? Vai ser o Pior Será ou será pior, gente? Pior será. Parte daqui, do Piauí para o Ceará. A presença do Whindersson vai ser mais uma vez, mais uma vez a presença em mais um evento, né? Que vai trazer os olhares. Isso, e ele pediu uma coisa e o Cordão acatou. Ele quer que em cada parada, porque o Pior Será vai fazer umas paradas, né? Em cada cidade ele quer fazer uma ação social de divulgação científica. Então ele quer pegar uma espécie de um motorhome. Então, Castelo do Piauí, se a primeira parada for lá, ele quer levar telescópios, quer levar uma série de coisas para que as crianças, né, que ficam mais ali às margens, porque o Pior Será, ele passa por essas regiões, para que elas possam experimentar. Ter acesso ao que nunca tiveram, né? E ter algum tipo de impacto. Então, isso deve acontecer na próxima edição. Vocês viram que já foi meia hora, gente. Quase, Vamos né? falar rapidinho desses momentos importantes. E depois, quem sabe, o Judário não volta, né? Pois a gente pode vai trazer pra TV de novo também, conversar com a gente lá. Então. Exatamente. E, Judário, os foguetes piauienses voam alto, né? As equipes Supernovax e Astro conquistam medalhas de ouro na etapa nacional de Olimpíada Brasileira de Foguetes. Isso já Conte um pouquinho. Primeiro que eu sou muito próximo à UBA, né? E quando eu conheci o professor Canali, que foi um dos fundadores da UBA, como bairrista, o meu primeiro movimento foi: professor, o que a gente pode fazer para incentivar os alunos do Piauí? Então, trouxemos o professor Canali pessoalmente na primeira edição da Campus em 2025. E fizemos uma arena chamada Arena Tron, e desde lá eu tenho procurado muito, tanto a gestão estadual como algumas gestões municipais, a apoiar. E como o estado do Piauí tem 125 escolas que utilizam o método Tron, a gente deu total apoio a essas equipes da UBA. E, logicamente, isso é um resultado. Esse resultado foi tão forte que eu e o Whindersson, nós desenvolvemos um telescópio feito de impressora 3D, né, que vai ser lançado na próxima Campus Nacional, para que qualquer pessoa que tenha acesso à impressora 3D possa desenvolver um telescópio
open. Democratizar, né? Por quê? Porque essa questão da astronomia, ela mexe muito com o indivíduo. Inclusive é uma questão até psicológica, né? É como se você percebesse que o universo é maior e você se vê menor e você passa a questionar uma série de coisas. Então, com certeza, foi um resultado. São equipes que a gente apoia. Então, qualquer equipe do Piauí que vai fazer qualquer coisa, sendo da Tron, não sendo da Tron, a gente tem apoiado para que esse estado brilhe cada vez mais. Precisamos encerrar, Cândido. Apaixonante o tema. Né? Tem muita coisa para falar. Ferramenta de transformação social, além de tudo. Não é? Ferramenta de transformação social, além de tudo. A educação, né? Eu lembro que, eu acho que eu ouvi da minha mãe, que minha mãe falava que a melhor coisa que você pode dar é a educação, porque ninguém te rouba. E segundo, ela sempre dá resultado positivo. Às vezes as pessoas não têm paciência, porque elas estão acostumadas a resultados rápidos. Mas educar é libertar. Qual é a mensagem que você deixa para encerrar, né? Certo. Qual é a mensagem que você deixa aí para um jovem de Campo Maior, de Parnaíba, ou de qualquer outro município do Piauí que sonha com a tecnologia? Primeira mensagem que eu digo é: faça aquilo que você gosta, porque você se agride menos psicologicamente. Você vai ter mais incentivo, você vai ter mais tesão, você vai ter mais tudo. Em termos de tecnologia, é uma área muito boa. Por quê? Porque você, diferente de outras áreas, você não precisa de muita infraestrutura. Foi-se a época que para você fazer um projeto tecnológico, você precisava de muito dinheiro. Hoje, eu comecei com sucata. Então, assim, existe muita coisa e hoje já tem muita coisa acessível. E comece o quanto antes. E não ache estranho se alguém duvidar, porque a tecnologia é algo novo para todos nós. A própria inteligência artificial, todo mundo está aprendendo com ela. Mesmo as pessoas que mais sabem e as pessoas que estão começando agora. Então, esse ponto de virada é muito importante, porque, assim, ali estude direitinho, comece o quanto antes e não tenha medo dos nãos. E qual o próximo plano tecnológico que ainda não foi divulgado? A Tron, agora, ela está meio que no piloto automático, né? Ela é tocada por outros sócios, que vai expandir, por isso que a gente vai chegar nesse número muito grande, vai, inclusive, internacionalizar. E agora eu e o Whindersson e outros sócios, a gente vai focar para um projeto mais tecnológico, que é a 6,28. Então a gente está lançando uma startup nova chamada 6,28 Technology. E o papel da 6,28 é aportar estrutura para ideias de jovens, né? Então a gente vai começar a buscar essas ideias que às vezes estão na periferia, quando eu falo na periferia, não só regional, mas na periferia da educação, e a gente quer criar um grande laboratório criativo, porque a gente aposta muito nisso. Só para finalizar, 2 vezes 3,14? É porque a 6,28 foi uma ideia que eu tive, que nós tivemos, e representa 2 piauienses, que é a aproximação de 2 pis. Sim. Bom demais. Eu queria só aproveitar e dizer para os pais também, né, que estiverem acompanhando o nosso podcast, que também incentivem os seus filhos, percebam, né, a habilidade dos seus filhos, como a sua mãe teve essa capacidade de perceber a sua, né? Bom demais. Cândido, tem presente para ele? E aqui está uma pequena lembrança de um dos nossos obrigado. Patrocinadores para você. A gente vai deixar o livro Pode abrir, também. fique à vontade para olhar. Você vai gostar. Fica à vontade. Eu acho que a marca de couro, eu acho que eu já comprei. É o que fica lá no Rio Poti, será? Exatamente. Ah, pois eu sou fã. Eu acho que eu te conheço de lá. Lembrei agora. Inclusive, fiz uma propaganda sua semana passada. Alguém me perguntou um bom presente. Eu falei, vai lá no Rio Poti e pede para ele fazer um porta-vinho de couro. Lembrei agora. Ai, que bom. Muito obrigado. Abre aí pra você ver. Você vai gostar. Oi. Perfeito. Muito, muito obrigado. Eu sou fã da sua arte, viu? Muito obrigado. Lembrei agora. Pronto. Um A chaveiro gente com vai meu deixar nome. também um livro para você e outro para o Whindersson. Nosso Recém-lançado. Né? Lançamos no Salip. É um livro de psicanálise, Eva e a Maçã.
Tá bom? E estamos indo lançado também na Bienal Internacional Bienal do Livro em São Internacional. Paulo, em setembro. Parabéns, tá? Super. Depois eu quero saber como foi. Tá bom, fechou? Fechou. Muito Então. obrigado pela sua presença. E sucesso, cada Tá. vez mais, que eu acho que é garantido, né? Eu que agradeço a todos vocês pelo momento de compartilhar isso aqui. A gente ficou, eu fiquei maravilhada com a conversa Projetos aqui. bem interessantes, Verdade. bem bacanas. E só lembrando que Caixa de Pandora traz aí o Pessoas de Sucesso, histórias reais, e tem um episódio toda semana. Eu olhei pro lado aqui, que é o produtor já mandando finalizar. Você sabe que quem manda é ele, né? Quem manda é o produtor. E a gente se vê no próximo episódio de Caixa de Pandora. Tchau. Bem-vindos ao Caixa de Pandora.